Muito bem, vamos lá. Número 29, recurso no sentido estrito de Formosa, 0173701.58, é de minha relatoria, completa a turma julgadora, os desembargadores Wilde e Gustavo. É recorrente Marcelo Gomes da Silva, é recorrido do Ministério Público. Advogados sustentantes, doutores José Pereira de Souza Neto e Matheus Gomes Pereira Souza. Doutor José Neto. Boa noite, doutor. Como vai? Tudo bem? Boa noite, excelentes. Estamos aqui na guerra, na batalha, juntamente com os senhores. É verdade. Esperar não é fácil. Bem, doutor, eu estou encaminhando o voto numa direção que atende não a pretensão deduzida pela defesa, pelo menos prestigia o interesse da própria defesa. Na realidade, se trata de uma decisão de pronúncia 29. Oi? Oi? Pauta do dia. Eu não sei outra coisa? Essa minuta foi apresentada ontem à noite. Ou não, hoje de manhã. Hoje de manhã. Não vai deixar, não. Não vai deixar, não. Eu estou anulando por excesso de linguagem a pronúncia. Né? Bom, eu vou dizer os pontos onde eu acho que tem excesso, né? Então, na realidade é isso. O Marcelo foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado, né? Tentativa qualificada de homicídio. E, nas razões do voluntário, ele postula somente a desclassificação para lesão corporal, como tese preliminar, né? E como tese central, a exclusão da qualificadora do motivo fútil. Parecer do Ministério Público, no primeiro e segundo graus, pelo conhecimento e desprovimento. Eu, em realidade, já esclareço aos eminentes pares que eu só tive acesso a este voto na data de ontem e já orientei a assessoria para refazê-lo, encaminhando nesta direção, né? Ao verificar, ler a decisão de pronúncia, eu encontrei os seguintes pontos que compreendo não serem passíveis apenas daquela técnica que temos utilizado de riscar segmentos que não interferem na própria intelecção do julgado, né? Eu tenho aqui, por exemplo, os seguintes destaques em relação à decisão de pronúncia. Em determinado trecho, o magistrado pontua o seguinte conteúdo, né? E isso é que é o que me fez ir nessa direção. Dessa forma, a prova da materialidade, falando da prova da materialidade, encontra-se amplamente demonstrada, especialmente pelos relatos firmes da própria vítima. Tentativa que sobreviveu à tentativa de homicídio, relatando ter sido atingida por disparos de arma de fogo efetuados por Marcelo. Quer dizer, ela já indigita ao Marcelo, o magistrado indigita ao Marcelo a autoria do fato, e nós sabemos que isso não é próprio na decisão de pronúncia, porque ela deve remitir somente indícios de autoria. Na sequência, o magistrado, que também coteja todos os elementos subjetivos dos autos,
acrescenta o seguinte: o próprio acusado confirmou a versão apresentada pela vítima. Fábio Júnior Rodrigues de Oliveira, que relatou com clareza: Marcelo chegou ao local já efetuando disparos. Perseguiu a vítima até o interior da residência de um conhecido e o agrediu com auxílio de um indivíduo que o segurava. Nesse contexto, a narrativa é corroborada por testemunhos consistentes e pela confissão do próprio acusado Marcelo. Eu cito normalmente, eu não sei se houve essa transcrição, né, uma decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, onde Sua Excelência, em que Sua Excelência anulou uma decisão de pronúncia que dizia assim: a autoria é certa. Porque não pode falar que a autoria é certa. Você já afirmou, então é ele o autor dos disparos, né? E aqui, complementando, nesse contexto, a narrativa é corroborada por testemunhos consistentes. Olha só, o magistrado, como bem disse o desembargador Wilde, ele faz uma valoração da qualidade da testemunha que está afirmando. Foi ele mesmo que atirou, e nessas circunstâncias, né? E pela confissão do acusado, que afirmou ter ido buscar uma arma de fogo em sua residência, retornando ao local dos fatos, acompanhado de Carlinho. Mais adiante, ele diz assim, ó: no tocante ao pleito de absolvição sumária, sob o palio da legítima defesa, os elementos, olha só, os elementos constantes nos atos não evidenciam uma situação de risco ou atual iminente que justificasse a reação armada com emprego de meio letal. Né? O juiz já está refutando a tese de legítima defesa. Isso é absolutamente impróprio na decisão de pronúncia. Tal circunstância, aliada aos relatos, demonstra, ao menos em tese, a consciência do acusado quanto à gravidade do fato, o que enfraquece a sua tese de alegação de ausência de ânimo de matar. Então, sob essas observações, e aí, evidentemente, se houver algum dissentimento, a gente ouve o ilustre advogado, que eu estou encaminhando a proposição de voto no sentido de... Eu trago outros fundamentos, eu só fiz a leitura dos trechos, né, que eu vim comentando um a um, né, que se tratava de cotejo de prova, né, de conclusões que eram próprias de um juízo de valor condenatório, não meramente admissional do encaminhamento do caso a júri, né, que eu estou conhecendo o recurso em sentido estrito interposto, negando-lhe provimento, porém de ofício, declara nulidade da decisão de pronúncia para outra ser proferida. Em síntese, é o voto, ouço o desembargador Wilde e depois o desembargador Gustavo. Estou votando com o relator, porque, na verdade, num juízo de admissibilidade para se levar ao conselho de sentença, para se levar ao júri, não se faz juízo de valor sobre as provas. Você menciona o que está nas provas. As provas são essas. As provas são essas. Pronto. Preencher os requisitos. Pronto. Não existe juízo de valor nenhum. Então, eu estou acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Gustavo. Obrigado, presidente. Acompanho. Muito bem. Então, doutor José Neto, eis aí a resolução, a decisão de pronúncia está anulada, retorna os autos ao magistrado para que ele possa proferir outra decisão, evidentemente com toda a liberdade de encaminhamento, que pode ser pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, desclassificação, né? Ele não está vinculado à nova pronúncia, não. Ele tem liberdade de decisão, porque nós estamos cassando o ato de governo processual anterior.
Tá bom, doutor? Satisfeito, satisfeito, excelência. Desejo Tá. uma boa noite, um resto de trabalho a todos e aos serventuários. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito boa noite. Até outra oportunidade. 23 da Diada. Mas é por causa Do desembargador do Denival. Denival? É, que o senhor falou que ia jogar um do dia e um do Denival. Não, Um do vamos... dia e um do Denival. colegas, é o seguinte, nós já estamos perto de 9 horas. Né? Eu estava aqui com a seguinte proposição de... Tem alguns advogados, 5, 6 mais ou menos, né, presentes. Talvez a gente... vamos ver quais querem fazer sustentação oral e quais estão apenas acompanhando os adiados. Né? E a gente colheria as sustentações orais e, se não for algo extenso, a gente, o próprio, melhor dizendo, se for algo extenso, a gente faria ficaria com vista para o próprio relator e ele traria na sessão como adiado, na próxima sessão. Né? O senhor vai... O microfone está desligado. Presidente, eu tenho 3 casos ainda da pauta dia, mas todos os 3 casos são de absolvição. Esse aqui é absolvição mantida, isso aqui absolvição em virtude do apelo, desacordo do Ministério Público, isso aqui mantida absolvição. São situações que são... Não, aí é muito tranquilo, nós podemos fazer. Eu estou dizendo assim, aqueles advogados que querem fazer sustentação oral, porque aí nem precisa, né, de sustentação oral, que querem fazer sustentação oral, a gente os ouviria da pauta do dia e ficaria com vista para a próxima quinta-feira, para a próxima semana. Né? Porque a gente já libera os advogados e faria mais um ou outro da pauta de adiados, enfim, para... interessante julgar no dia da sustentação, porque é a oportunidade que o defensor tem de fazer a sustentação e talvez ali reverter, porque às vezes fala hoje, né? Fica mais fresco na nossa Fala hoje, cabeça. na outra semana a gente não pode esquecer algum detalhe. Então vamos prosseguindo, né, no Mas sistema que uma opinião estamos... Não, pessoal. sim, Os advogados não têm interesse em deixar para a próxima quinta? Não sei, eles já estão aí há tantas Porque a horas. essa altura, talvez a qualidade da sustentação oral, né? Da absorção, da percepção do conteúdo. Eu posso falar para vocês os processos. Joga 3 para segunda-feira e 3, vamos supor que sejam 6. Pergunta para os advogados se têm interesse. Ainda tem 6 advogados para fazer sustentação. Quais? na sala. Eles se pronunciaram aí. O 31, o doutor Jefferson está na sala. O Na ordem. 32, doutor Nivaldo. O microfone está A desligado. gente pode Pode ir nesse. Tá, só um minutinho, só ver quais são os outros. 34, doutor Fernando está na sala. 36, doutor Victor Augusto está na sala. 37, doutor Solano está na sala. Pois é. E 38, doutora Márcia O André está na sala. 37 também, se não Esses me são engano. com sustentação. O meu 37 também, que o advogado está na sala, é absolvição, decisão Então, mantida. então vamos fazer esses de absolvição já de imediato. Então, para 31, acompanhar. 37, não precisa... Entendeu? Então vamos lá. Então vamos fazer agora o número 31, né? Aqui é a apelação criminal de Pirenópolis, 5324975.77. Relata o desembargador Wilde, revisão do desembargador Gustavo e vogal a desembargadora Sandra. Quase não está saindo desembargador. Tem que falar desem que sai. Apelante Ministério Público, apelado Ricardo Costa Pereira, advogados, nós temos aqui o doutor Jefferson Joffre Jaime e a doutora Sônia Pereira Siqueira Jaime. Quem está presente? Doutor Jefferson, está
Doutor Jefferson, boa noite, doutor. Como vai? Tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo tranquilo, graças a Deus. Satisfação Muito bem. estar aqui com os senhores. Igualmente, doutor. Vamos ouvir o relator. Sim, Obrigado, senhor presidente. Aqui é um recurso do Ministério Público e, para efeito de TPU, eu estou desacolhendo o parecer ministerial, estou desprovendo, né, o recurso do Ministério Público e mantendo a absolvição. O que acontece? Vamos lá. O Ministério Público recorre da sentença absolutória e observa o quê? Dos depoimentos dos militares que atenderam a ocorrência, não apresenta consistência suficiente para sustentar um decreto condenatório. O Leodson diz que apenas recorda vagamente dos fatos e mais ou menos da ocorrência. É feita uma leitura ao mesmo e ele só responde exatamente daquela parte que foi lida. Foi assim, só afirma que foi assim. Mas quando pede para dizer onde é que foi o acidente, quando ocorreu, o estado físico da vítima, se havia sangramento, o veículo envolvido se recorda, se foi realizado exame médico para comprovar a embriaguez, ele simplesmente não sabe de nada. Essa ausência de recordação autônoma compromete significativamente o valor probatório do depoimento. Situação semelhante aconteceu com o policial Jefferson, não se recorda com precisão dos fatos, mencionando que a ocorrência era semelhante a outra situação de trânsito. Então, a leitura do seu depoimento prestado na fase investigativa é que ele admite ter lembrado, mas não é recordação espontânea. O depoimento da própria vítima afirma que não percebeu sinal de embriaguez no acusado, não ingeriu bebida alcoólica e a vítima, veja bem, a própria vítima que ocorreu o acidente, ela não viu sinal de embriaguez no cidadão, né, no acusado, e, segundo a vítima, o acusado permaneceu no local por poucos minutos e não ingeriu bebida alcoólica, inclusive recusando convite para beber naquele momento. No local onde estava uma lanchonete antes, consumindo a cerveja, a própria vítima, ele estava lá na lanchonete, ficou pouco tempo, não bebeu, etc. E quando aconteceu o fato comigo, eu não vi sinais de embriaguez no mesmo. Então, a vítima, inclusive, relata que o acidente decorreu de um desequilíbrio próprio, quando tentou reingressar no veículo enquanto ele se movimentava lentamente, e que a sua consequência foi apenas um arranhão pequeno no joelho. Os informantes que foram rolados, então, pela vítima, pelo acusado, afirmam que não havia ingerido bebida alcoólica na ocasião, inclusive ele se encontrava debilitado em razão do Covid-19. Então, desta forma, analisando as provas, eu dei por bem de manter a absolvição proferida pelo magistrado. É a proposta de voto, presidente. Desembargador Gustavo. Obrigado, presidente. Fiz a revisão e adianto que cheguei à mesma conclusão do relator. De fato, os policiais, quando foram ouvidos, eles não se recordavam. Foi necessária a leitura para que eles se recordassem dos depoimentos que prestaram durante a fase de investigação. A vítima afirmou de forma categórica que ela não percebeu esses sinais de embriaguez e ela também fala que as lesões foram fruto de uma queda que ela teve. E os informantes ouvidos disseram que ele não teria ingerido bebida alcoólica, de forma que a prova produzida ela é insuficiente para a demonstração dos fatos imputados ao mesmo. E diante dessa dúvida, diante da prova produzida não afastar essa dúvida razoável, a solução é apresentada pelo relator. Acompanho na íntegra o voto. Desembargadora Sandra. Acompanhe, presidente. Muito bem. Doutor Jefferson, aí o desate aí, confirmatório da resolução insular. Seja sempre muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima. Até, doutor. Outro advogado está aí do 39, parece que é. São 37. 37. Eu estou também. Tá, vamos ao 37. O 39 não está na sala. O 39 não está, né? Não, o 37, doutor Solano. Não precisa também citação, não, creio, né? Peraí. Que eu passei do ponto. É o 37, né? Sim. 37, apelação criminal de Nerópolis, 5372988.86, relator do desembargador Wilde,
Completam a turma os desembargadores Gustavo e Sandra, apelante Ministério Público, apelado Moacir César Botega. Assistente de acusação Maria Francisca Moraes de Souza. Advogados do apelante é o doutor Solano Gabriel Sequim Prates e da assistência de acusação doutora Rosália Divina Cabral Nazaré. Doutor Solano está presente. Boa noite, doutor. Como vai? Tudo bem? Boa noite, doutores. Uma ótima noite a todos. Tá. A doutora Rosália está presente? Não, né? Eu não a vi. Muito bem. Doutor Solano, o encaminhamento do eminente relator prestigia o interesse do cliente, Vossa Excelência. Vamos ouvi-lo. Com certeza. Muito bem. Obrigado, senhor presidente. Ao examinar as razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, eu observo que o órgão acusador sustenta que a culpa do apelado estaria demonstrada pela violação aos deveres de cuidado previstos no artigos 28, 34, 38, parágrafo 1 e 44 do Código de Trânsito. Afirma que era possível visualizar-se a aproximação da bicicleta na fase antecedente do evento. Ele afirma que há um laudo pericial complementar, ou nesse laudo complementar, ou seja, na fase antecedente, antes de acontecer o acidente, ela poderia ser visto. Pois muito bem. Eu entendi que não existe razão ao apelante. Por quê? Primeiro ponto, é necessário destacar que o crime culposo exige demonstração inequívoca de violação ao dever objetivo de cuidado, não bastando a simples ocorrência do resultado lesivo. No caso concreto, o que ficou demonstrado? O apelado conduzia veículo de grande porte, era um bitrem com 3 semi-reboques e mais de 25 metros de comprimento, e realizava manobra de conversão à direita em cruzamento sinalizado, após aguardar a abertura do semáforo. Os laudos periciais indicam o veículo estava regularmente parado no semáforo vermelho, a manobra foi iniciada somente após o sinal verde, a conversão ocorreu em velocidade reduzida, aproximadamente 8 km por hora, isso é perícia. Durante a manobra, a bicicleta aproximou-se pela lateral direita do caminhão. A colisão ocorreu quando a bicicleta interceptou a trajetória do veículo durante a conversão. O próprio laudo pericial reconhece expressamente a existência de ponto cego, característica estrutural de veículos de grande porte, afirmando que na fase culminante do evento havia impossibilidade técnica de visualização da bicicleta pelo motorista. Então, esse dado técnico é de extrema relevância, pois demonstra que a colisão não decorreu de desatenção do condutor, mas sim de limitação objetiva do campo de visão do veículo. Embora o laudo mencione que seria possível visualizar a bicicleta em momento anterior, essa afirmação refere-se apenas à possibilidade física abstrata de que não se confunde com a exigibilidade jurídica penal de conduta diversa. Então, não se exige que o condutor seja capaz de prever todos os movimentos possíveis dos demais usuários da via, especialmente em ambientes urbanos com múltiplos estímulos visuais simultâneos, como semáforos, pedestres, veículos de sinalização. A responsabilização penal por crime culposo exige demonstração clara de que o agente violou o dever de cuidado objetivamente exigível. No caso concreto, verifico que o cidadão vítima não respeitou a sinalização semafórica, iniciou a manobra apenas após a abertura do sinal e realizou a conversão à velocidade demorada. Ponto. A bicicleta se encontrava em área de ponto cego, que interceptaria sua trajetória. Então, a interpretação com a devida vênia, que foi do apelante, daria a conclusão de que veículos de grande porte jamais poderiam realizar conversões em área urbana, que se revela manifestamente desproporcional. Até para fazer um comentário bem rápido, eu me recordo muito bem de um fato, há muitos anos atrás, onde uma amiga chegou para mim e me fez uma consulta. Eu quero processar um cidadão no veículo de um caminhão. O que foi? Ele abriu para me passar na rotatória e quando eu fui passando ele fechou e eu bati o carro. Então, acho que você não deve processar não, que isso é uma manobra natural. O caminhão tem grande extensão, ele vai fazer uma abertura para depois conseguir fazer. Então, você entrou onde não deveria entrar. E entrou justamente no momento em que ele não está vendo. Então, não pode prever. Se você quiser fazer uma ação, pode, mas não vai dar certo.
ficou injuriado, entrou com a ação, perdeu. Né? Então, é mais ou menos essa situação aqui. Então, eu estou aqui, nesse caso, rejeitando o parecer ministerial, conhecendo o recurso e negando provimento e mantendo a decisão absoluta. É a proposta de voto, presidente. Desembargador Gustavo. Obrigado, presidente. A questão foi muito bem esclarecida pelo relator. De fato, o laudo ele não traz, é uma prova técnica que não evidencia a responsabilidade do acusado. Não ficou demonstrado o desrespeito ou a não observância do dever objetivo de cuidado, de forma que a absolvição é a consequência natural. Então, eu acompanho o voto do relator pelo desprovimento do recurso do Ministério Público. Desembargadora Sandra. Acompanho também. Muito bem, então, unanimidade de votos, apelo conhecido e desprovido. Doutor Solano, eis aí o resultado, doutor. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Até outra oportunidade. Até mais. Até logo. Qual é agora? Mas o 33 também é absolvição. Eu não sei se o advogado está presente. Não tem advogado do 33. Tem do 32, do 34, do 36 e 38. Então, vamos nessa ordem. 32, 34... 32, 34, 36 e 38. 36... Excelência, pela ordem. Da pauta adiada também tem. Eu sou o 10 que estou aguardando. Ah, sim. É porque, por enquanto, a gente está olhando só quem nós vai estamos vendo quem deve sustentar ainda, doutora, para liberar. O 10 ela só vai acompanhar, já teve sustentação. Então vamos... Deixa-me ver aqui. Podemos... Quer fazer o 33? Se bem que não tem advogado presente, né? Vamos no... É 2 minutos. Desembargador. São 2 minutos só. 2 minutos? São 2 minutos. Pode marcar no relógio. Eu vou ligar o cronômetro. Olha. Os advogados estão fritando a gente com os olhos ali. Não suportam mais esperar. Vamos na ordem, desembargador Sival, número 32. 32? Porque tem advogado presente. Eu vou anunciar. Apelação criminal de Anápolis, 0420.522.51. Relator, desembargador Sival. Completam a turma julgadora, eu e o desembargador Wilt. Eu, desde logo, já antecipo que oficiei 2 vezes nestes autos, ainda como juiz lá em Anápolis. 32? Né? O 32. Só que foi um despacho aliás, 2 despachos de encaminhamento do caso, meramente de expediente para dar impulso processual, nos movimentos, movimento 3, folha 235, isso em 1º de abril de 2019, eu compareci apenas para autenticar o adiamento de uma audiência de instrução e julgamento. Cadê o movimento? Não estou achando ele aqui. Mas foi só uma audiência em que eu fui ao gabinete, à sala de audiências da 3ª Vara Criminal, apenas para adiar e os que estavam presentes saírem já cientificados do adiamento. Né? Então, não há nenhum impedimento, que eu não me pronunciei sobre os fatos em decisões que pudessem ter sido proferidas nos autos, de nenhuma natureza. Vamos lá, então. O apelante, a apelante, né, a assistente da acusação está constando como Iolete Fernandes de Mello, mas na realidade não é. É a senhora Luzinete Fernandes de Mello, precisa fazer essa correção.
Apelado Rafael Miranda de Souza é Luzinete. A Iolete, ela é vítima neste caso, né? E ela faleceu na ocasião, aliás, ela passou um tempo internada e posteriormente faleceu em decorrência das lesões que sofreu no acidente, né? E habilitou-se como assistente de acusação sua filha, dona Luzinete Fernandes de Melo. Apelado Rafael Miranda de Souza. Advogados, nós temos aqui pelo apelante, o doutor Nivaldo, pela apelante, né, que é assistente, doutor Nivaldo Constantino da Silva Neto, que está na sala, e pelo apelado, doutor Jonathan Nerivaldo Ferreira Mendanha Cardoso Silva. Esse não está. Ele não está na sala, né? Então, vamos ouvir o doutor Nivaldo, que sustenta pela apelante e que é a assistente de acusação. Doutor Nivaldo, boa noite, seja bem-vindo. Sua Excelência está com a palavra. Boa noite, meu ilustríssimo presidente. Quero iniciar aqui cumprimentando o ilustríssimo presidente dessa Câmara, bem como o eminente relator e os demais componentes dessa egrégia turma. Minha sustentação oral, nesse presente caso, tentará ser mais objetiva e simples possível. Como muito bem já foi colocado por Vossa Excelência, o nosso presidente aqui, a qual teve um pouco de manuseio no nosso processo, essa ação trata-se de investigação do fato ocorrido que culminou na morte da senhora Iolete, uma senhora de 80 anos, que foi atropelada na calçada, enquanto estava na calçada, por um veículo no qual o acusado que tinha perdido o controle e antes até de atropelá-la, colidiu com um veículo, com um motociclista, e quando então invadiu a calçada, atropelou a senhora Iolete, esmagando-a com um poste de energia, né, causando graves lesões que resultaram em seu falecimento. A ação no juízo de piso se encaminhava para a oitiva de uma última testemunha, que era a testemunha principal desse processo, que era a testemunha ocular, que sustentava uma das bases da acusação, que se referia às condições do acidente e do acusado, que estaria distraído do telefone celular, né, momento antes de perder o controle e atingir a vítima. No entanto, com surpresa, a juíza de primeiro grau, ela extinguiu o processo em sua sentença, alegando que o processo poderia ser fadado à prescrição, aquilo que nós chamamos de prescrição virtual, né? No entanto, aqui a sentença de acusação, quando ciente da referida sentença, impetramos o presente recurso, no sentido de cassar essa sentença com base na súmula 438 do STJ, que veda expressamente a extinção do processo por uma pena projetada. Veja bem, Vossas Excelências, não tem aqui uma pena abstrata, nem pena em concreto. Houve uma projeção de sentença de uma possível pena que poderia ocasionar ao final desse processo, né? Contudo, esse fato, um fato grave, um fato que deveria ser melhor esclarecido, estava em fase de instrução, situação pela qual não poderia ter se extinguido sem terminar com as devidas fases, né? Só para esclarecer, e aqui eu até me curvo com o parecer da promotoria, nós não estamos querendo aqui modificação de capitulação, nem reconhecimento de dolo eventual. O que aqui a gente se pugna é que a cassação dessa sentença, para que possa se fazer a maneira correta, que seria a finalização da instrução, bem como a aprovação da sentença. E em sentença, havendo reconhecimento dessa prescrição, que se faça no momento oportuno, já com a pena ali reconhecida. É nesse sentido que eu faço a minha sustentação. Agradeço e devolvo a palavra ao nosso desembargador presidente. Obrigado, doutor. Com a palavra, eminente relator, o microfone.
Aqui, essa questão, a extinção da punibilidade com fundamento na denominada prescrição virtual, por se apoiar em juízo prospectivo acerca da pena ainda não fixada em provimento condenatório, não encontra amparo no ordenamento jurídico. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve observar os parâmetros legalmente estabelecidos e sendo inadmissível a adoção de reprimenda meramente hipotética, conforme súmula 438. Estou sintetizando a minha emenda. Ademais, a extinção prematura do feito obsta à produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia acerca do elemento subjetivo, dolo eventual, culpa consciente, impedindo a adequada a prestação judicional. Eu acho que essa questão tem que ser decidida ainda. Guardador Sivaldo, deixa eu fazer uma leitura. Guardador, só um segundinho. Mas e se acontecer na sentença? Calma, eu vou explicar aqui. Não se aplicam à segunda instância o artigo 384, parágrafo 1 do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Ou seja, se não há imputação e não há fala nenhuma do julgador na fase da sentença, aqui nós não podemos reconhecer. Sobre o dolo. Na denúncia não foi imputado dolo. Na denúncia não foi imputado dolo. O magistrado não fez essa situação, nós não podemos reconhecer. Olha aqui, normalmente o Ministério Público deduz uma síntese da imputação, depois vem ali, né, esmiuçando os aspectos que pontilham, né, a sua imputação. No dia 31 de julho de 2014, por volta das 9 horas, na Avenida Professor Bem-vindo Machado, esse negócio entra toda hora, em frente ao número tal, assim, na direção do veículo tal, o denunciado praticou homicídio culposo contra Iolete Fernandes de Melo. Consta que o denunciado conduziu o veículo acima mencionado por aquela avenida, quando perdeu o controle do carro, da direção do carro, e invadiu a calçada, no sentido oposto à sua mão de direção, entrou do lado contrário, vindo a atingir a vítima. Com o impacto, a vítima sofreu lesões, múltiplos ferimentos e, lamentavelmente, evoluiu para óbito. Inclusive, ela deve ter padecido um período tremendo de sofrimento no nosocômio lá, que é o hospital de urgência, até o seu falecimento. Né? Não tem a imputação. Nós não podemos fazer isso aqui. Não tem, não houve pedido. O Ministério Público ele balizou os limites da imputação exclusivamente em homicídio culposo. Só em homicídio culposo. Ele sequer cogitou a hipótese de ter havido dolo eventual. Em nenhum momento ele fala isso. Mas e ao final da instrução, com a prova... Já terminou a instrução. Vossa Excelência, pela ordem, se não há direito, Vossa Excelência, a instrução ela não foi finalizada. A pendência... Falta ouvir quem? O senhor Alexandre, que foi requerido pelo Ministério Público. Mesmo que não haja instrução... mesmo que não haja. Nós não podemos aqui fazer uma alteração da imputação subjetiva. O elemento subjetivo imputado na inicial é culpa. É culpa, e não dolo. Narrou culpa, vai ser o dolo só surge na apelação.
Só surge, dolo eventual só surge na apelação. Em nenhum momento se cogitou essa hipótese. E nós estamos vedados, nós não podemos mudar. E nós temos o óbice da súmula. Súmula 453. Nós não podemos fazer isso aqui. Vossa Excelência, só mais uma vez por questão. Não, O doutor, objeto. por fato, tudo bem, mas direito não vamos discutir mais, não. Se for fato. Não, é só fato. É só fato mesmo, Vossa Excelência. Não é objeto do nosso recurso a modificação da tipificação. É tão somente, estritamente, na cassação da sentença por questão da pena em projeção. Nós não estamos Muito pedindo bem. Sim, isso ficou claro. A cassação da decisão ou da sentença que declarou extinta a punibilidade pela pena em perspectiva, esta, para mim, é indiscutível, né? Em relação àquilo que se tem entendido. Embora eu seja partidário da tese de que o juiz pode fazer isso sim, né? Eu sempre fiz isso. Agora, quando retira... Aliás, nem precisava retirar a sentença extintiva da punibilidade, né, pela pena em perspectiva, para ver que, da data do recebimento da denúncia, 19 de fevereiro de 2014, até hoje, já transcorreram mais de 8 anos, e é o prazo prescricional. A última causa interruptiva... Para o homicídio culposo. Mas não tem como fazer para dolo eventual. Não tem como, nós não podemos impor isso. É como se nós estivéssemos aditando a denúncia. Eu também estou no mesmo posicionamento. Prescrição virtual a gente não admite. Pessoalmente, eu também sou favorável, sigo o STJ, mas se a gente pega, então, não tem prescrição virtual, pega da denúncia até o momento, já passou, e a imputação é culposa. Outra coisa, esta decisão que extinguiu a punibilidade do primeiro grau é causa interruptiva da prescrição? Não. Ponto final. Então, ela não interfere na contagem do prazo. O prazo começou em 19 de dezembro de 2014 e terminou... Não, a minha dúvida é só sobre a possibilidade de mutácio libelo. Não é possível. Não tem. É súmula. E terminou em 18 de dezembro de 2022. Esse caso já está prescrito desde 2022, independentemente dessa decisão. O que nós estamos fazendo aqui é apenas aplicando o direito. Alguém aqui está passando a mão na cabeça de alguém? Não, eu estou aplicando a lei. É simples assim. Vai causar mais dor? Pode ser que sim, até porque a filha tentava, eventualmente, até uma ação contra o acusado na esfera civil. Mas não impede. A extinção da punibilidade não impede. Não, eu sei, eu sei que não impede, e pior, eu tenho para mim que já perdeu o prazo lá também. Perdeu o prazo lá também. Porque o prazo são 5 anos. Do fato. Não, assim, deixa eu dar uma... a não ser que tenha entrado. Né? Eu vou, já que está em sustentação oral, eu vou ficar com vista e trago o voto na próxima sessão, e já está debatido, muito bem. Acho que é melhor. Tá bom, então. Perfeito. Doutor Nivaldo, após sustentação oral de Vossa Excelência, nós travamos alguns debates aqui, como Sua Excelência pode acompanhar, o eminente relator fica com vista para trazer um voto, provavelmente na próxima sessão ordinária, que é possivelmente na quinta-feira da semana que vem. Tá certo, doutor? Certo, Vossa Excelência, agradeço. Muito grato, doutor. A todos. A imputação está limitada, né? 34 agora? Vamos, tem mais advogado aí? Tem doutor Fernando, doutor Victor, doutora Márcia para sustentar ainda. Doutor Fernando é o do 34. Sim. Você está de acordo com o parecer do primeiro grau, né? Você está de acordo com a manifestação do primeiro grau?
Eu tinha que... Para a NPP. Muito bem. Quem está aí é o doutor Fernando, né? Não, ele pede que primeiro a nulidade, né, da entrada em domicílio. Ele fala da insuficiência de provas para provar o tráfico de drogas. Sua Excelência estava anulando? Hã? Se eu estou redimensionando. Não, eu estou com... Não, eu estou reconhecendo o tráfico privilegiado. Não, eu não lembro de outro voto. Mas aqui está ficando bem benéfico. Tem mais advogado aí? Bom, vamos lá, vamos para esse então. 34, apelação criminal de Itumbiara, 5037.488.05, relata a desembargadora Sandra, revisão do desembargador Sival e eu completo a turma. Apelante Charles Antônio Guimarães Rocha, apelado Ministério Público. Temos 2 advogados inscritos e é presente conosco o doutor Fernando Lívio Bueno. Boa noite, doutor. Como vai? Tudo bem? Boa noite, presidente. Tudo bem, graças a Deus. Doutor, eu adianto aqui, e talvez não seja necessária a sustentação oral, que a eminente relatora ela está aplicando o tráfico privilegiado, substituindo a privacidade por 2 restritivos direitos. É isso, né? Sim, e determinando o retorno dos autos para propor a NPP. Sua Excelência quer sustentar? Excelência, eu estou satisfeito. Satisfeito. Então tá bom. Então vamos ouvir a parte dispositiva e só o negrito dela, né? Eu acho que eu vou pela ementa aqui. Não tem síntese da ementa, não? Bom, aqui o recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou Charles Antônio Guimarães Rocha pela prática dos crimes do artigo 33 caput da Lei 11.343 e pelo artigo 333 caput do Código Penal, né? Na apelação, ele busca em preliminar a nulidade do feito por violação de domicílio e, no mérito, pede a absolvição de ambos os delitos de forma subsidiária, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração de regime de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Aqui eu estou entendendo que a entrada em domicílio foi lícita, pois foi lastreada em fundadas razões que incluíram denúncias prévias, movimentação de usuários, fuga de indivíduos ao avistar a viatura, tentativa de ocultação de drogas, indicação de mais entorpecentes e autorização para ingresso na residência, caracterizando o flagrante delito. Com relação à materialidade e autoria, eu estou entendendo que restou comprovada pela prova que foi produzida nos autos. A condenação por corrupção ativa está amparada não só na palavra dos policiais, mas também na apreensão de dinheiro no contexto fático e principalmente na confissão judicial do acusado de ter oferecido vantagem indevida aos policiais para evitar prisão. O apelante é primário e não há nos autos elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração à organização criminosa, o que justifica o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3. Com a redução da pena, em decorrência do
tráfico privilegiado, a pena final fica redimensionada em concurso material para 3 anos e 8 meses de reclusão, autorizando dessa forma a fixação do regime inicial aberto e a substituição de pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos. E a alteração da pena impõe o retorno dos autos à primeira instância para que o Ministério Público avalie a possibilidade de ANPP. O recurso, então, é parcialmente provido, conhecido e parcialmente provido. Em resumo, esse é o julgado, presidente. Desembargador Sival? Eu acompanho também. Então, tem alvará de soltura? Eu acho que ele não está preso. Ele está preso. Está preso, Está né? preso. Então, alvará de Então, soltura também, né? É... Muito bem, doutor Fernando, eis aí o resultado. Obrigado, excelente. Boa noite e fica para a próxima oportunidade. Seja sempre bem-vindo, doutor. Boa noite. Qual é o próximo aí? É o último, né, de sustentação oral? Não, tem 2 sustentações ainda. Doutor Vitor, do 36. Sibal. 36? Apelação Criminal de Goiânia, auto 5810377.87. É relator o desembargador Sival. Sou o revisor e vogal desembargador Wilde, ou quem faça as suas vezes. Apelante Matheus Barros dos Reis, apelado Ministério Público. O parecer do doutor Vilanir. Advogado sustentante, doutor Vitor Augusto Cardoso dos Santos. Doutor Victor, boa noite, Boa noite. doutor. Como vai? Tudo bem? Estado mais firme. Então tá compartilhando. Muito bem. Doutor Victor Augusto, a palavra está com Vossa Excelência. Seja bem-vindo à sustentação oral. Obrigado, Excelência. Cumprimentar aos senhores, boa noite a todos. Como eu estava todo mundo já cansado, 34. algum erro devido ao cansaço. Hoje foi um dia muito puxado. E eu interpus esse recurso de apelação, em suma, pela abordagem policial e pela invasão domiciliar. O que acontece? Nesse caso, percebe-se que no depoimento dos policiais, que foi o único fundamento para a condenação, que após o Matheus visualizar a viatura policial, dispensou algo ao chão e, ao ser buscado ali, ser verificado que tinha sido jogado ao chão, constatou-se que seria uma porção de maconha. Na verdade, 3 porções, totalizando 113 gramas de massa bruta, né? E aí, a partir daí, em entrevista pessoal, ele levou os policiais e franqueou a entrada na residência, indicando um local onde haveria mais substância entorpecente, nesse caso, a maconha. O que acontece, excelências? Eu não consigo acreditar que a pessoa que está numa situação de flagrância, ela vá conduzir e franquear os policiais, tendo mais substância entorpecente em sua residência. E ainda, excelência, no depoimento, os depoimentos policiais, todos como de praxe, são idênticos. E, por essa razão, eu acho que essa abordagem inicial, ela além de não garantir o direito de Miranda e o direito ao silêncio, ela foi sem fundada suspeita,
né, uma vez que eles narram nos depoimentos dos policiais, narram que após visualizar a viatura, ele apresentou nervosismo, jogou essa substância no chão, e quando, ao ser abordado e verificado, constatou-se isso. Então, eu entendo que essa abordagem foi legal, e ainda assim, a partir daí, o adentramento na residência dele, pelo argumento de que ele teria conduzido a viatura até lá e franqueado a entrada, sendo que no depoimento, né, no interrogatório, na fase instrutória, ele falou que não sequer saiu da viatura, e os policiais narram que ele acompanhou os policiais e indicou onde estaria essa droga, que tinha um forte odor e etc. Então, excelências, eu entendo que essas provas foram produzidas de forma ilícita, né, pela afronta ao Código de Processo Penal, pela afronta à Constituição Federal, e por aí em diante. Ele foi condenado a pena também de 6 anos, na qual, na primeira fase, sem nenhuma circunstância desfavorável a ele, o juiz majorou já a pena inicial em 6 anos. Também discordo com essa majoração na fase da sentença, porque a única fundamentação foi na quantidade de droga, né, sendo que foi 1 quilo de maconha, considerando essa que foi supostamente encontrada na casa do apelante. Excelências, então eu venho aqui pedir essa ilegalidade de prova, com isso sendo reconhecida a ilegalidade de absolvição, não sendo reconhecido, que seja redimensionada essa pena para que a fração seja, a pena inicial seja considerada no mínimo legal de 5 anos, e, uma vez que foi reconhecido o tráfico privilegiado, que seja reduzido na fração máxima, uma vez que não tem nenhuma circunstância desfavorável a ele na sentença. Em suma, são esses os pedidos da defesa. Passo a palavra às vossas excelências. Muito obrigado, doutor. O eminente relator fica com vista, então, julgamento suspenso após sustentação oral de vossa excelência. Até a próxima oportunidade, doutor. Boa noite, seja sempre bem-vindo. Qual é o próximo aí? 38, doutora Márcia Andréia, né? É a última sustentação oral, né? Relação criminal de Aparecida de Goiânia, 5853382.51, relata o desembargador Sival. Integramos a turma julgadora, eu e o desembargador Wilde, apelante João Carlos Gonzaga da Silva, assistente de acusação CVS, advogado sustentante pelo apelante, doutora Márcia Andréa Cabral Palmerston, e advogado sustentante pela apelada e assistente, doutor João Luiz Barreto de Souza. Doutora Márcia, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Vamos ouvi-la? Muito bem, doutora Márcia, a indicação do eminente relator é no sentido de colher a sustentação oral de Vossa Excelência. Fique à vontade. Sim. Boa noite. Eu vou já direto, né? Porque o horário também já está mais passado, né? Mas, na pessoa do desembargador, relator, doutor Sival Guerra Pires, eu quero estar cumprimentando a todos e dizer que ocupo essa tribuna nessa noite de hoje, com um propósito muito claro: evitar que uma medida protetiva concebida por lei para ser um escudo de salvação seja desvirtuada, né, e utilizada como uma verdadeira guilhotina profissional contra um trabalhador. Trata-se de recurso de apelação interposto em favor, né, de João Carlos Gonzaga da Silva, contra a sentença do primeiro juizado de violência doméstica e familiar de Aparecida de Goiânia, que manteve medidas protetivas de urgência em seu desfavor por prazo indeterminado. E o problema aqui é só essa questão do prazo indeterminado. A narrativa
que embasou essa condenação sumária trazida pela ofendida Cristie Vaz Silva é de que, no dia 16 de outubro de 2025, o apelante teria invadido a sua residência, sem a permissão dela, fazendo uso de uma chave antiga. Chave que já era dele, né? Eles casados 3 anos, é a chave dele. Excelência, a palavra da vítima tem, e nós sabemos, né, indiscutivelmente, especial relevância, né, nos crimes de violência doméstica, mas, no entanto, ela não ostenta caráter absoluto. Sobretudo, quando os próprios autos gritam em sentido contrário por meio de provas documentais irrefutáveis. E é exatamente este o cenário do processo em julgamento. A suposta invasão de domicílio e o clima de terror narrados cai por terra quando nós analisamos as conversas de WhatsApp, que está aí no processo, foi todas juntadas, né? As conversas que foram juntadas, o ingresso do apelante na residência não foi clandestino, não foi astucioso e muito menos contra a vontade da moradora. As mensagens provam que a apelada autorizou expressamente a ida do senhor João Carlos, respondendo textualmente: tá bom, sim. E se animar aí, só me avise. Havia ali um diálogo permissível e um tratamento extremamente cordial, em mensagens trocadas dias antes. O trato entre eles, o tratar deles, envolvia como os termos que eles usavam, Excelência, vinha como minha princesa, e automaticamente era recíproco. Os emojis de coração. Então, era assim que eles se tratavam um com o outro. E foram juntadas essas provas todinhas aí no processo. Se era desse jeito, como sustentar diante de Vossas Excelências que havia ali um risco latente à integridade física da vítima, quando a própria ofendida franqueava o acesso do apelante ao imóvel de forma amistosa? É bem verdade que consta nos autos um áudio enviado pelo apelante, que eu vou explicar sobre isso, com a seguinte frase: se você acabar com a minha vida, eu acabo com a sua também. Não se ignora a infelicidade dessa fala. Contudo, no contexto probatório, restou claro que o desabafo não constitui e nem constituiu em uma ameaça de agressão física ou de qualquer situação barrada em feminicídio. Tratou-se de uma lamentável discussão passional, né? Onde ambos debatiam o risco de destruírem as vidas profissionais um do outro, sabendo que eles trabalhavam na mesma empresa e que trabalham até hoje. E é justamente esse fator profissional que torna a manutenção dessa sentença algo irreversivelmente danoso e desproporcional. O apelante ele é vigilante patrimonial. A existência de medidas cautelares criminais dessa natureza em seu desfavor não é apenas um incômodo criminal. E não é um incômodo criminal legal, é a suspensão imediata do seu certificado de segurança privada, que nós sabemos que ele depende desse certificado para renovar, fazer o seu curso lá de reciclagem. A manutenção dessas medidas protetivas, sem que haja qualquer risco atual ou iminente, significa, na prática, decretar a demissão sumária do senhor João Carlos. É retirar o sustento de um trabalhador com base em uma suposta invasão que, como comprovada nos autos, foi autorizada. A sentença e os pareceres contrários apoiam-se no tema 1.249 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que as medidas protetivas têm natureza inibitória e devem durar por tempo indeterminado. Entretanto, o próprio STJ, é claro,
ao afirmar, né, a tese de que a duração da medida vincula-se à persistência de situação de risco à mulher, que não é o caso. Até porque, Excelência, nunca teve violência nenhuma, ele nunca agrediu, nem no dia da ocorrência, do que teve a situação lá, que o namorado estava junto, que ele pegou o namorado lá na casa, não teve agressão. Ora, desembargadores, se as provas documentais atestam que não houve invasão forçada e as mensagens mostram convívio pacífico, e se o lapso temporal afasta a atualidade de qualquer perigo, não há persistência de risco que justifique a perpetuação da cautelar. O perigo que mora nesse processo, ele é reverso. Quem está na iminência de sofrer um dano irreparável e perder a sua subsistência é o apelante. E antes de finalizar, eu quero só repassar aqui ao conhecimento dos senhores que a dona Cristier, que é a senhora, ela já mora com outro rapaz na casa, trabalha no mesmo emprego. O senhor João Carlos, ora apelante, ele trabalha em 2 empregos. Se vocês forem olhar e analisar, ele nunca teve problema com nenhum funcionário. Trabalha em 2 empregos, um na Tecnoguarda e o outro na Confiança. E ela agora também está trabalhando nos mesmos 2 empregos. Ele já tem uma namorada, por nome Idivani Marçal, e nunca deu problema com essa medida protetiva, nunca teve violência nem com ela, nem com qualquer outra pessoa, nem com homem. Ele é uma pessoa tranquila, trabalhador e hoje mora com a sua mãe. Quer dizer, ele ficar com essa medida, perder o emprego dele, é muito mais gravoso do que a situação que ocorreu. Se vocês analisarem no processo, eu não sei se vai dar tempo de fazer o julgamento hoje, pelo horário, mas tem todos os prints de conversa, até onde ela chama ele para ir lá na casa, onde ela faz, e é recíproco, convites para ele, mostra que bronzeou, mostra o bronzeado para ele. Então, assim, não tem problema nenhum. O predicado dele é totalmente a favor de reformar essa sentença. Por tudo isso, a defesa clama a sensibilidade e a estrita observância da prova por parte dessa Câmara. Pede-se, com mais profundo respeito, que este recurso de apelação seja conhecido e provido, reformando assim a sentença de 1º grau, para revogar imediatamente as medidas protetivas de urgência, restabelecendo a justiça e devolvendo ao apelante o direito de exercer a sua profissão dignamente. É o que se requer. Muito obrigada e devolvo a palavra. Muito obrigado, doutora. Ouvimos o eminente relator. Está desligado, está desligado. Medida protetiva de urgência é uma análise de juízo não exauriente. A doutora defensora tem, não posso deixar de levar em consideração todas as circunstâncias que ela está apontando, e que realmente pode até ser verdade. Agora, nós aqui devemos nos ater às circunstâncias de indicativos que possam ser considerados seguros ou minimamente seguros para o deferimento dessas medidas. O que foi apresentado nos autos não refuta, e a própria alegação da doutora, não estou dizendo que elas não são plausíveis, mas elas não afastam a probabilidade da necessidade da medida, de afastamento, há essas divergências, a vítima, se é cordial ou não, se realmente aconteceu isso, se as mensagens que
a doutora mencionou a respeito aqui da relação entre eles, são indicativos de que não há necessidade. Não, o que tem nos autos é uma situação indicativa que justifica a medida protetiva de urgência. E, nesse sentido, eu estou dando parcial conhecimento e desprovimentos, como está constante a minuta que foi compartilhada com os demais votantes. As tutelas, as medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e caráter autônomo, não se condicionando à existência de inquérito policial ou ação penal, devendo subsistir enquanto persistir a situação concreta de risco ou indicativa de risco. A flexibilização do contato, ainda que pontual ou indireta, é medida temerária e incompatível com o núcleo de proteção, pois o distanciamento é providência essencial para prevenir reiteração de conflitos e resguardar a integridade da ofendida. Então, eu também coloco aqui que a manutenção das medidas enquanto suporte na narrativa da ofendida, corroborada por elementos indicativos de ingresso indevido na residência mediante chave não devolvida e ameaça direta, quadro que, em contexto de violência doméstica, revela risco ou potencial risco para a tutela protetiva. E, nesse sentido, eu estou, então, conhecendo em parte e, nessa extensão, desprovendo o recurso. Muito bem. O tema 1249 da STJ estabelece que não há prazo para a manutenção das medidas protetivas de urgência. Elas vigem enquanto necessárias, e de maneira que eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Wilde. Mesmo voto, presidente. Mesmo voto, muito bem. Doutora Márcia Andréa, muito boa noite, doutora. Seja sempre bem-vinda. Até outra oportunidade. Obrigada. Boa noite. Boa noite, doutora. Vamos para o número 10, agora, prestigiando a doutora Poliana. 10 dedicadas, depois vai ser a do 19? É o 24. 24, doutor Paulo Henrique. O número 10 da pauta de adiados é o habeas corpus criminal de Uruaçu, 5040-571.91. É relator o desembargador Sival, paciente Nilson Magalhães Ferreira Júnior. Petrante sustentante, a doutora Poliana Cádia MM Milhomem. Na sessão de 26 de fevereiro, após sustentação oral, ficou os autos com vista ao eminente relator, os demais juízes certos aguardam, a exceção do desembargador Adegmar, ausente justificadamente em razão do gozo de férias pessoais. Ouvimos, então, o desembargador Sival. Senhor presidente, aqui a minuta foi compartilhada, teve sustentação oral na última sessão. Eu estou colocando aqui, como razão de decidir, pela denegação o seguinte: o oferecimento da denúncia nos autos principais torna prejudicada a delegação de excesso de prazo. O relaxamento da prisão em flagrante motivado pela ausência do paciente no momento da abordagem não afasta a caracterização da situação flagrancial verificada em relação a outras pessoas no imóvel, onde foram apreendidas expressiva quantidade de drogas, apetrechos típicos de traficância e elevada soma de dinheiro. Nessa circunstância, o reconhecimento da irregularidade formal do flagrante em relação ao investigado não impede a posterior decretação justificada da prisão preventiva, desde que requerida pelo Ministério Público e amparada em elementos concretos que evidenciem a presença dos pressupostos e fundamentos da medida cautelar. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada, estou dizendo, tem indicativo de reiteração, é indicada por condenações anteriores por tráfico, e predicados favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da medida. Portanto, com base nisso, eu estou denegando a ordem. Ouço os pares, desembargadores Wilde e Gustavo. Eu acompanho. Senhor presidente, estou acompanhando o acolhimento do parecer ministerial com o conhecimento e conhecimento parcial e denegação. Muito bem, doutora Poliana, o resultado encaminhado é este. Chegou? Seja muito bem-vinda sempre, doutora. Muito boa noite. Perdoe Boa noite, obrigada. a demora da sessão. Semana que vem temos mais. Obrigada. Boa noite a todos. Segunda e quinta nós estaremos aqui.
Vamos então para o número 24. 36, desembargador Sival, Vossa Excelência ficou com vista, né, depois da sustentação oral, 36? Acho que 36. 36. Eu já vou anunciando aqui, só para efeito de... Não. Dia. Pauta do dia. Conseguiu ver o que foi no 36? Consegui. Conseguiu. Vista, não foi? Com vista. Tá aqui sim, visto. Obrigada. Tá. Agora é o 24. 36. Agora nós vamos ao 24 da pauta adiada, apelação criminal de Caldas Novas, 52345757.18, relator desembargador Sival, revisor desembargador Denival, completa a turma julgador o desembargador Wilde. Apelante Johnny de Carvalho Vaz Rosa, apelado Ministério Público, advogado Dr. Paulo Henrique Alves dos Santos, que fez sustentação oral na sessão pretérita, oportunidade em que o julgamento foi suspenso, com vista ao eminente relator, desembargador Sival, a quem confiro a palavra. Aqui, lesão corporal contra mulher, ambiente doméstico. E aí, aquela questão sobre a validade daquele interrogatório que foi feito à distância, e eu estou entendendo que a responsabilidade por se colocar na posição ou na condição de ser ouvido e de participar do interrogatório por videoconferência é do advogado, da parte, é um ônus, e se isso não foi possível, essa participação, por falta de acesso à internet, isso não pode configurar nulidade. Com relação à prova, tem um relatório médico que indica que ele causou lesão no lábio superior e hematoma na coxa esquerda. Portanto, estou entendendo que está confirmada a autoria e materialidade fática. Autoria da vítima, o depoimento da vítima tem relevância, e sobretudo, quando está corroborado com elementos probatórios. A excludente da legítima defesa não ficou comprovada, e a dosimetria da pena, fixada a pena base no mínimo, a dosimetria da pena observa os critérios legais, com base fixada acima do mínimo, em razão da culpabilidade e circunstâncias do crime, consideradas a embriaguez e a condução de veículo em alta velocidade. Na segunda fase foi considerada a reincidência, encabeu a substituição porque reincidência e ele é reincidente, e, portanto, nessa linha de entendimento, bem sucintamente, eu estou desprovendo. E maiores detalhes, inclusive para a defesa suscitar suas razões, estão contidas na minuta ou no próprio teor do voto. É assim que voto. Estou desprovendo. Desembargador Denival. O mesmo voto. Desembargador Wilde. Mesmo voto, presidente. Tudo bem, então temos aí o resultado da Câmara, da turma julgadora, doutor Paulo Henrique. Seja muito bem-vindo, doutor. Seja sempre bem-vindo a essa Câmara Criminal. O voto é no sentido de conhecer e desprover o apelo. Muito obrigado. Muito grato, doutor. Boa noite. 33 da pauta dia. 33 dia. Tá. Vamos voltar lá ao 33 da pauta dia. Acho que... Se quiserem mais algum, eu...
só eu que devo estar cansada. Misericórdia. Mas hoje ele chegou subiando, cantando. É. Assim, eu não lembro se era hoje ou foi ontem. Apelação criminal, número 33 da pauta do dia, apelação criminal de Itumbiara, 5265.632.68, relata o desembargador Wilde, revisor desembargador Gustavo e vogal da desembargadora Sandra, apelante Wellington Dantas Alcântara, apelado Ministério Público, advogado sustentante, doutor José Coelho Barcelos Borges. Não tem ninguém mais Não aqui está conosco, presente, desembargador Wilde. Obrigado, senhor presidente. Para efeito de TPU, eu estou desacolhendo o parecer ministerial, dando provimento e absolvendo o cidadão. O Wellington foi acusado por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ele tinha um relacionamento conjugal por aproximadamente 4 anos e resultou numa filha com 2 anos de idade. E estando os dois com alguns problemas, a vítima estava a caminho da comemoração de um aniversário, resolveu parar num bar, encontrou um conhecido e ele informou que o acusado estaria por lá presente, né, o apelante. Depois, teria então esse cidadão visto a senhora agredido fisicamente, desferindo socos que atingiram a região da cabeça e do nariz. Essa é a imputação. Teria deixado o local, levado a filha, ficando 4 dias, tendo sido necessária, com a criança, sendo necessário acionar o conselho tutelar. Pois muito bem, recorre. Acontece que, ao nosso sentir, há uma insuficiência de provas que leva a dúvidas. Por quê? Vejam bem, mesmo a gente observando que se trata de um fato cometido em face de uma mulher, né? O que ocorre na situação? No que diz respeito à materialidade delitiva, o laudo de exame de corpo de delito indireto foi elaborado, né, baseado exclusivamente em um relatório médico, sem que a vítima tenha sido submetida ao exame pericial direto. E é interessante nesse laudo. Há uma inconsistência temporal relevante. O relatório médico utilizado como base para o laudo apresenta a data de 12 de fevereiro de 2012, ao passo que os fatos narrados na denúncia teriam ocorrido em 11 de fevereiro de 2024, ou seja, uma discrepância de 12 anos. Mas, inclusive, isso foi registrado pelo próprio perito, né? Outra situação interessante que decorre do depoimento prestado pela própria vítima em juízo. Durante a audiência de instrução, ela afirmou que a lesão na boca descrita no relatório médico não se referia ao episódio narrado na denúncia, mas sim a uma agressão anterior ocorrida em 22 de dezembro, ocasião em que teria sofrido ferimento na boca e na perna. Segundo a vítima, o episódio ocorrido em 11 de fevereiro de 2024, ela teria sofrido apenas lesão no nariz, sem qualquer lesão na boca. Então, a própria vítima fala que aquele laudo indireto realizado não tem nada a ver com o fato que foi imputado. Então, o próprio depoimento fragiliza a credibilidade do relatório médico, pois indica que parte das lesões dentro descritas corresponde a fato diverso. Então, não é possível afirmar com segurança que as lesões documentadas no relatório médico correspondam ao evento narrado na denúncia, o que compromete a materialidade delitiva. Mas, se nós superarmos essa fragilidade probatória quanto à materialidade, não se mostra suficiente e robusta também para sustentar a condenação a questão seguinte. A Jéssica, que é irmã da vítima, afirmou que o relacionamento entre o casal, né, era extremamente conturbado, com histórico de discussões e agressões mútuas. Então, sempre existia discussões e agressões mútuas. A vítima relatou também que a vítima compareceu à residência, afirmando ter sido agredida naquela ocasião da denúncia, né, ter sido agredida não apenas pelo acusado, mas também por outras mulheres que estavam presentes no local. A própria vítima confirmou em juízo. No momento dos fatos, foi agredida por 3 mulheres que passaram a desferir chutes em suas costas e costelas. Nesse contexto, não há elementos seguros que permitam individualizar qual das agressões teriam causado as lesões efetivamente constatadas. Então, mesmo que se admita a ocorrência de agressões no contexto narrado, o conjunto probatório não permite afirmar, com a certeza exigida para uma condenação criminal, que as lesões verificadas foram efetivamente causadas pelo apelante. Embora, né, nós tenhamos a plena ciência de que o depoimento da vítima de crimes de violência doméstica possui um valor, né, relevante, mas esse valor não é absoluto. No caso concreto, existem contradições e inconsistências probatórias relevantes que impedem a formação de juízo condenatório.
repito, a própria vídeo fala, essas lesões que eu tenho não estão relacionadas no laudo, não tem nada a ver com o fato que foi imputado. Ponto. E no dia dos fatos, a irmã também confirma, no dia dos fatos, houve agressão de outras 3 mulheres, e não somente o cidadão. Então, desta forma, eu estou desacolhendo o parecer ministerial, conhecendo o recurso e dando provimento a absolver o apelante. É a proposta de voto, presidente. Desembargador Gustavo. Obrigado, senhor presidente. Eu fiz a revisão e adianto que cheguei à mesma conclusão do relator. É uma situação que nós temos um laudo indireto em que a materialidade, de acordo com o relator, é uma materialidade que está demonstrada de uma forma mais precária. Ela descreve lesões que teriam, em tese, ocorrido na boca e também uma descrição nasal. A nasal até consta na denúncia e consta nesse laudo direto, mas essa da boca teria sido um outro fato em mês anterior, no mês de dezembro, o que não se relacionaria com os fatos descritos na denúncia. Mas o que fragiliza, de fato, o conjunto probatório é justamente a questão da autoria, porque nós temos aí relatos de que a agressão poderia ter ocorrido por parte do denunciado ou por parte dessas 3 mulheres que acompanhavam ele no momento em que os fatos aconteceram. Nós temos aí um ambiente de relacionamento conturbado, de agressões mútuas, e nesse momento aqui não é possível saber se as agressões que geraram a lesão foram provocadas pelo autor, pelo denunciado, ora apelante, ou por essas 3 mulheres, de forma que, havendo dúvida com relação à autoria, o desfecho não pode ser outro que não o apresentado pelo relator, pelo conhecimento e provimento do recurso. Desembargadora Sandra. Acompanhe, presidente. Muito bem. É isso aí. Chegamos ao fim. Podemos, claro. Vai parar por aqui? Número 30. O último. Sem problemas. Aí ficaria. 30 e 39. Fechava a pauta do dia. Por mim, está tudo bem. Meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra. Então tá bom, vamos voltar essas duas aqui, fica adiado, só os da pauta de adiados mesmo. Isso. 39. Depois do 39. Vamos lá, apelação 30, apelação criminal de Goiânia, 5699.769.85, relata a desembargadora Sandra, revisão do desembargador Sival e eu completo a turma. Apelante Laiane Santos de Freitas, apelado Ministério Público, advogado sustentante, doutor Diogo Emílio Rezende de Carvalho. Não está presente, ele é lá de Anápolis. Não tem mais nenhum advogado. Muito bem, desembargadora Sandra. Ok, obrigado, presidente. Bom, nós estamos aqui com uma apelação criminal interposta por Laiane Santos de Freitas contra a decisão do primeiro juízo das garantias da comarca de Goiânia, quem deferiu o pedido de revogação do sequestro de valores, mantendo bloqueado o montante de R$ 31.836,95. Esse valor ele foi constrito no processo 58444-22, que foi instaurado para apurar a suposta prática de diversos delitos patrimoniais e informáticos, entre eles furto qualificado mediante fraude eletrônica, associação criminosa, invasão de dispositivo informático, falsificação de documentos e lavagem de capitais mediante utilização de ativos virtuais. Consta dos autos investigatórios que a apelante foi identificada em relatório de análise financeira elaborado pela Polícia Civil, que indicou a existência de movimentações bancárias expressivas associadas ao seu nome em conexão com outros investigados. O relatório apontou que a recorrente realizou movimentações financeiras no montante de R$ 139.517, valores considerados incompatíveis com a renda formal declarada pela investigada. Nesses autos, foi apurado, inclusive, que a apelante ela mantinha vínculos financeiros com outros investigados, especialmente com
o ex-namorado Leonardo da Silva Lima, circunstância que reforçou a suspeita de integração em esquema criminoso voltado à prática de fraudes eletrônicas e posterior ocultação de valores por meio de mecanismos típicos de lavagem de capitais. No recurso, foi alegado que essa quantia que foi sequestrada, objeto de constrição, de R$ 31.836, teria sido proveniente do trabalho da apelante. Contudo, o que eu observei pela documentação que foi juntada aqui nos autos foi que a renda dela, na época, era R$2.000 e poucos e atualmente seria R$3.100, e não houve nenhuma... Realmente, a quantia que estava na conta dela e o que foi apurado de créditos que ocorreram em sua conta eram, de fato, incompatíveis com a renda declarada dela no processo, onde foram juntadas cópias de carteira de trabalho digital. Então, atualmente, ela ganha R$ 3.100. Não houve a comprovação detalhada da origem lícita dos valores bloqueados. E eu estou destacando aqui que em investigações relacionadas à lavagem de capitais é comum a ocorrência do fenômeno caracterizado pela mistura de recursos de origem lícita e ilícita. Então, não tendo a apelante, nesse caso, comprovado que a indisponibilidade do valor bloqueado compromete, inclusive, a sua subsistência, não havendo demonstração concreta de prejuízo à manutenção de sua dignidade ou de sua família, eu estou entendendo por conhecer da apelação e negar-lhe provimento, porque o que foi juntado aqui nesse pedido, na verdade, não foi, pelo contrário, comprovou que realmente ela não tinha condições de ter aquela quantia inteira em sua conta, que foram objeto, inclusive, de transferências feitas pelo ex-namorado que está envolvido nessa investigação. Então, presidente, eu estou votando para conhecer do apelo e negar-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de revogação de sequestro de valores. É assim que estou votando. Muito bem, desembargador Sival. Acompanho. Eu também. Então, a unanimidade de votos. Vamos ao último de hoje, o número 39, apelação criminal de Goiatuba, 51003335.18. Relator o desembargador Sival, sou revisor. Completa a turma o desembargador Wilde. Apelante Walter Santos Oliveira, apelado Ministério Público, advogado doutor Ismael Luiz Gomes. Não está presente, né? Não tem mais nenhum Então, advogado. ouvimos o desembargador Sival. Senhor presidente, é o seguinte, eu estou vendo aqui que é uma condenação por 1 ano, substituída por 2 restritivos de direito, e eu estou vendo aqui que me deu uma dúvida nesse exato momento sobre a NPP, porque tem uma menção aqui de que ele não foi encontrado. Então, eu vou adiar esse julgamento para ver essa situação, porque essa questão é importante. Muito bem. Então, fica adiado. Adiado. Julgamento do número 39. Eu quero apurar se é cabível que a NPP, apesar dessa informação de que não foi encontrado, deixa eu verificar a situação melhor. Bom, chegamos ao final aí, quase às 22h30. Quero agradecer empenhadamente aos meus eminentes pares, minha ilustre colega. Anuncio que não foram julgados, estão sendo encaminhados para a próxima sessão ordinária, do dia 26, quinta-feira próxima. Os que estão pautados
pauta de adiado sob os seguintes números de ordem. Número 8, eu vou ler aqui só o cabeçalho para ninguém alegar que não estava sabendo. Número 8 é habeas corpus criminal de Rio Verde, de minha relatoria. Os que vão ser adiados para o dia 26. Adiados. Que foram julgados hoje. Todos da pauta de adiados. E vão permanecer adiados para a Permanecem próxima adiados. ordinária. Número 16, apelação criminal de Jaraguá, relatoria do desembargador Sival, e eu sou revisor com o desembargador Wilde, na condição de vogal. Número 17, apelação criminal desta comarca, 50.41.736.88, eu sou relator, revisão do desembargador Wilde e vogal do desembargador Gustavo. Número 23, apelação criminal de Catalão, relator o desembargador Sival e revisor desembargador Denival, com o desembargador Wilde na condição de vogal. E número 25, apelação criminal de Paraúna, relator desembargador Sival, revisor desembargador Denival e membro vogal desembargador Wilde. Então, todos esses estão mantidos adiados para a próxima sessão ordinária de quinta-feira da semana que vem. Agradeço a todas e todos pelo empenho, né, pela dedicação. O volume de serviço está chegando às raias do desumano, né? Mas nós vamos sobrevivendo. E desejo a todos um retorno seguro aos seus lares, possam ter uma boa noite de sono e amanhã também um pouco mais restaurados da jornada de hoje, aliás, da semana inteira, né? E a semana que vem outra bem complexa, né? Tudo bem, então, boa noite a todas e todos, e a sessão está encerrada.